que nós possamos desejar o Senhor acima de todas as coisas, acima daquilo que a terra pode nos oferecer, acima daquilo, Senhor, que um bom relacionamento pode nos oferecer. Mas que, Senhor, o nosso prazer seja em estar contigo, em te adorar, em ler a tua palavra. Que sejamos um povo apaixonado pelas Escrituras, um povo que deseja a sua presença, um povo, Senhor, que se relaciona contigo, que não apenas te conhece de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, de saber o que está no teu coração. Ativa-nos, Senhor, para o seu propósito e a sua vontade. Nós não aceitamos, Senhor, no meio da tua igreja, mornidão espiritual, relacionamento terreno, acima do relacionamento com o Senhor. Nós desejamos, Pai, cumprir a sua vontade, fazer aquilo que te agrada, Jesus. Reveste-nos do teu temor, Senhor. Muito obrigado pelo seu grande amor, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o seu amor é incondicional. Obrigado porque tu és o Deus da reconciliação, o Deus da consolação, o Deus da restauração. Tu és o Deus das famílias. Tu és o Deus que une o casal que estava separado. Tu és o Deus que cura aquele que estava enfermo. Tu és o Deus que traz alegria para aquele que estava triste. Tu és o Deus que restaura os sonhos que estavam mortos. Tu és o Deus do impossível. E nós te louvamos. E estamos aqui para te adorar acima de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, cada dia mais desenvolver um relacionamento genuíno contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso àquele que é digno? Amém, glória a Deus. Você pode sentar? Gostaria de estar liberando o grupo dos conectados para terem seu tempo com Deus lá atrás. Amém? Vocês estão felizes, queridos? Sim? Que bom, Deus é maravilhoso. Queria convidar você a abrir um texto bem conhecido, Mateus capítulo 9. Todos acharam? Mateus capítulo 9, versículo 9. Posso ler? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me, siga-me, Mateus. Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aí, queridos.
Queridos, nós andando com o Senhor, nós precisamos entender que esse evangelho é um evangelho muito bom. E é o único evangelho. Porém, esse evangelho, ele mostra a bondade de Deus. A palavra de Deus é uma carta de amor do Senhor ao seu povo. Porém, nós precisamos entender que o Senhor, ele sempre responsabiliza o homem diante daquilo que ele entrega para mim e para você. Nós precisamos ter um certo tipo de posicionamento para acessar aquilo que Deus dá para mim e para você. Por exemplo, hoje o nosso assunto é um pouco sobre misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia? Sim. Porém, se nós decidirmos viver uma vida na carnalidade, fora dos princípios da Bíblia, batendo contra os princípios de Deus, infelizmente chegará um tempo que nós vamos colher o fruto disso. Então, ainda que Deus tenha misericórdia, nós não vamos poder usufruir dessa misericórdia. Claro que Deus é misericordioso e por isso nós estamos vivos, apesar dos nossos pecados, nós estamos aqui, com certeza. Porém, Jesus está voltando. Agora é a resposta que eu dou diante daquilo que Ele é, que vai determinar se de fato eu sou uma noiva que vou se casar com um noivo. E o que é a misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. E nós vemos esse Deus como um Deus de misericórdia, porque Ele decidiu se entregar por mim e por você. Porque Ele olhou para mim e para você e viu o quanto nós éramos miseráveis. O quanto nós vivíamos uma vida na miséria. Porém, precisamos entender que mesmo Deus sendo um Deus de misericórdia, nós precisamos nos posicionar. E em muitas coisas que Deus promete para mim e para você, sempre tem a responsabilidade do homem. Né? Um texto muito conhecido, várias vezes já falei, né? O homem fiel é acumulado de bênçãos. Então, muitas vezes alguns dizem, como é bom receber as bênçãos de Deus. Sim, mas para isso acontecer, Deus espera fidelidade. Então fala de um Deus abençoador, mas também fala de um povo que é fiel. Então nós precisamos entender que evangelho não é Deus é bom, eu vivo a minha vida, eu vivo o meu charagadaia, né? Eu vou no culto no domingo, no meio da semana é nós e já era. Estamos juntos nessa. Não. Existe a minha responsabilidade e a sua. Existe a questão de que eu tenho que dar uma resposta também para o Senhor. Muitas coisas aqui estão liberadas para mim e para você. Agora nós precisamos acessar isso aqui. Como? Pela obediência. A obediência acessa aquilo que Deus dá para mim e para você. Então nós precisamos ter essa compreensão. E não só a respeito de acessar essa misericórdia, no sentido de estar preparado como noiva, mas em tantas outras coisas, nós precisamos dar o nosso passo. Só que Deus, Ele ama eu e você. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas dizem assim, eu acho que essa palavra aí nem é tão poderosa e nem é tão real. Porque a Bíblia diz que o que a gente pedir para Deus, Ele nos daria, e nem tudo que eu peço eu ganho. Porque o homem, na verdade, queridos, ele vive uma insistência. Na verdade, muitos gostariam que Deus fosse como um robô. Você aperta um botão, me servindo, cafezinho, muitos veem assim, mas tem a responsabilidade do homem. Então, ele é um pai que ama você, mas se você pedir algo que não convém com a maturidade, que não vai fazer bem para você, ele não vai dar. O seu filho bem novo, quando ele pede para dirigir um carro, você dá o carro para ele, por que não dá? Você não é pai? Claro que não, você quer o bem do seu filho, ele não tem maturidade para isso. Então, diante dos nossos pedidos, diante de acessar essa misericórdia, desfrutar dessa misericórdia, tendo uma vida plena aqui nesta terra, nós precisamos compreender que existe a minha e a sua responsabilidade. E que é por causa dessas coisas que nem tudo que nós pedimos, nós recebemos. Tiago diz, pedi e pedis mal, para esbanjardes os vossos próprios
prazeres. João 15:7, a Bíblia diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês vão me pedir, tudo que vocês me pedirem será feito. Então a gente pensa, então o que eu pedir será feito, sim. Se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, então o que a gente pedir vai ser feito. Por quê? Porque quando eu permaneço nele e a palavra dele permanece em mim, eu já peço de acordo com o que a palavra diz. Caso contrário, nem tudo que eu pedir não vai ser feito. Nem tudo vai ser feito. Por quê? Porque existe uma responsabilidade, mas existe a do homem. Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que faz, obviamente, queridos. Porém, se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vocês, então vocês vão me pedir e vai ser feito. Por quê? Porque o meu pedido vai ser fruto de um coração que está permanecendo nele. Só que às vezes a gente não quer permanecer nele e quer ter todas as respostas dele. Então isso é um pedido antibíblico. E nós vamos ver aqui alguns textos que eu vou ler sobre a misericórdia de Deus que nos responsabiliza de fato diante de tudo isso. Um texto muito conhecido, Salmos 37, versículo 4 e 5. E muitos gostam até de evangelizar dessa forma, não é verdade? Salmos 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É verdade ou não é? Muitos até evangelizam assim, só que tem um detalhe aí. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando que Deus satisfaz o desejo do coração? Quando você se agrada dele. Portanto, se você pede algo para Ele, se agradando de você, Ele não vai satisfazer os desejos do teu coração. Quantos compreendem isso? Então, quando que Ele satisfaz os desejos do meu coração? Quando eu me agrado dele. Quando o que Ele gosta passa a ser o que eu gosto. Quando os princípios das Escrituras começam a ser algo que arde e queima no meu coração, então Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Caso contrário, não vai. Entenda que o fato de Deus satisfazer os desejos do meu e do seu coração é o fato de você se agradar dele. Se você não se agradar dele, ele não vai fazer. Porque se você se agrada de você, Deus não vai se mover por causa que você é o centro de tudo. Ele precisa ser o centro de tudo. E aí muitos, numa tática de evangelismo e conversando, ainda falam, né, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Quando que Ele vai fazer aquilo que eu preciso? Quando eu entrego o caminho e confio. Então, Deus fazendo significa eu entregando e confiando. Não espere Deus fazendo sem você entregar algo e sem você confiar nele. Entregue o seu caminho e confia nele. E o mais Ele fará. Então, o mais Ele fará vem depois de entregar e confiar. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então nós vemos aqui por textos bíblicos, queridos, que Deus ele sempre está responsabilizando o homem diante daquilo que Ele deseja derramar sobre a minha vida e sobre a sua. Então, quando nós nos agradamos de nós mesmos, nós dificultamos o processo de receber algo de Deus. De receber algo que é eterno, de receber algo que é celestial. E aqui em Mateus capítulo 9, nós vemos Jesus, depois de fazer milagres, depois de fazer grandes coisas, agora um camarada chamado Mateus, que trabalhava na coletoria de impostos, lhe chama a atenção, ele diz, vem e me segue. E quando ele fala isso para esse camarada, ele não dá um discurso assim, será que você pode me seguir? Faz esse favor para mim, cara, o evangelho é bom, vem comigo, faz essa mão para nós aí, meu. Foi esse o discurso? Não. Saindo Jesus, viu um homem, depois de curar um paralítico, Jesus viu esse homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Que imploração mais insistente de Jesus, né? Para Mateus o seguir. Então nós vemos, queridos, que a chamada de Deus ela é voluntária, ela não é por obrigação.
Mas Deus deseja, de fato, nos levar a uma dimensão profunda daquilo que Ele está fazendo. Olha o versículo 10 comigo. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Olha só, agora estando Jesus em casa, vai lá, se tem uma boa refeição com publicanos, com pecadores, aquela coisa toda. E a religião, os fariseus já dão aquela olhada e falam para os discípulos de Jesus: olha só, olha essa caminhada aí, meu. Qual é que vai ser esse Jesus? Será que é santo? Ele come com os pecadores. O problema nunca foi eu e você se relacionar com pecadores. Porque se é um problema a gente se relacionar com pecadores, então a gente vai ter que parar de se relacionar. É óbvio que existe o pecado involuntário e existe uma vida de pecado, tem grande diferença. Mas aqui, de fato, estavam comendo com pecadores mesmos. Não há problema em você ter uma boa refeição com alguém que não é cristão. A questão é quem influencia quem. É o mundano que influencia você ou é você que influencia o mundano? Só que a religião não entende isso, porque a religião, ela, por causa do pecado, ela mata o pecador. Mas o verdadeiro evangelho rejeita o pecado, mas ama o pecador, acompanha o pecador. Então esse tipo de relacionamento, ele é muito necessário. Porém os fariseus chegaram e falaram assim: olha só, como pode? Jesus come com os publicanos e com os pecadores, nós não estamos compreendendo isso. E aí uma palavra bíblica sendo liberada: olha, eu não vim para os que têm saúde, eu não vim para os sãos, eu vim para os que são doentes. E sabe, queridos, uma coisa que eu tenho percebido muito é que, e nós sabemos disso, o diabo ele sempre vai se infiltrar nas nossas fraquezas. Porém tem um certo tipo de sentimento que Satanás coloca dentro da pessoa, que ele começa a trabalhar na mente da pessoa, é aquela coisa assim: bom, já que eu não sou perfeito, como eu vou ir para a igreja? Como que eu vou? Olha a minha vida está toda torta. Como eu vou participar de um culto? Se para estar aqui tem que ser perfeito, então eu vou ter que largar o microfone agora e ir embora. É óbvio que nós estamos andando em direção à perfeição. É óbvio que nós queremos nos tornar parecidos com Jesus. Tudo isso é verdade, tudo isso é muito importante. Porém, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus, o sumo sacerdote, aquele que se entregou por mim e por você. Então agora o diabo vem e ele coloca a mentira na mente das pessoas, dizendo: olha, eu não sou perfeito, como eu vou participar do culto? Como eu vou ir à igreja? E aí às vezes tem uns boca santa dentro de casa, que o marido ou a esposa dá uma rachada, aí o boca santa fala assim, ó: eu não sei para que você vai na igreja ainda, parece que não está adiantando. Ninguém fala isso, né? Numa frase dessa, pode ser que você foi poderosamente usado pelo capiroto. Chega lá na igreja, é paz do Senhor. Olha pro pastor, parece que é santinho. Aqui dentro de casa é isso aí, ó. Claro que existe um nível de hipocrisia, irmãos, quando a gente intencionalmente quer ser uma coisa dentro de casa e outra no culto. Porém, nós precisamos compreender que tem pessoas que estão vacilando por causa de um nível de fraqueza que elas estão tendo. Não é porque elas querem ser assim, então elas vêm no culto. Claro, aqui que ambiente de briga que tem? Se a gente se brigar aqui, eu vou dizer para ti, não sei que solução vai ter para nós. Só que em casa é onde tem o relacionamento. Então, às vezes, no meio do pega-fogo, no meio da dificuldade, ou conversando com alguém, ou com um amigo, aí o boca santa diz: vai na igreja para bonito, né? Não é cristão.
Sabe o que eu acho? E sabe, queridos, nós precisamos ser exemplos. Vocês, como cristãos, vocês sabem disso. Sabe o que acontece comigo? Os meus amigos antigos, de criação, que a gente brincava, da época que eu comia areia com bolacha, para impressionar. Viu? Que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, vocês não acreditam, né? E o que eu acho interessante é que eles sabem que eu sou pastor, né? Mas eles ficam brincando, eles ficam debochando, eles ficam se arriando. Mas se eu der uma rateadinha, eles já olham para mim: pastor! Tu não é o pastor, viu? Porque apesar de muitos não viverem os princípios, eles estão olhando para mim e para você. Você está sendo muito mais vigiado do que você imagina. Porém, a religião, ela não entende esse nível de relacionamento. Então, por mais que você tenha dificuldades, não acredite nesse negócio. Vai na igreja para bonito. Vai na igreja querer ser santinho. Todos nós temos dificuldades. Só que o inimigo, ele usa a nossa fraqueza. Deixa eu dizer para você. Toda culpa que te mata é do diabo. Toda culpa que faz você não buscar a Deus, que faz você não congregar, que faz você não ler a Bíblia, que faz você ficar trancado num quarto, que faz você ficar no escuro, é demoníaca. Quando nós conhecemos a santidade de Deus, nós temos um sentimento de culpa, uma consciência mais profunda, porque a santidade dele, a luz dele, traz luz sobre nós e mostra os nossos defeitos. Porém, essa consciência do que nós somos deve nos ativar para se relacionar com Ele, não para nos afastar dele. Então eu já conversei com muitas pessoas que falam assim: eu não vou no culto hoje porque eu não sou digno. Venha no culto, por favor, esse culto é para os indignos mesmo. É para aqueles que não poderiam estar aqui, porque se tem uma palavra que resume o porquê que nós estamos aqui, se chama misericórdia, porque Deus colocou o seu coração na nossa miséria. Porque sem Ele nós somos miseráveis. E por isso que a religião diz: olha só, Jesus está ali comendo com os publicanos e pecadores. Mas o Senhor fala: misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque a religião, ela tem procedimento, mas não tem interior transformado. A religião, ela tem atitude. A religião, ela tem devoção. A religião, ela ora em voz alta. A religião, ela não falha um culto, mas quando chega na hora de mostrar amor ao próximo, ela falha. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: ser cristão dentro do quarto é a parte mais fácil. Agora, ser cristão todos os dias se relacionando com a esposa, aí eu quero ver se você é crente. Ser cristão se relacionando com os amigos. Ser cristão, quando alguém precisa ser alcançado pela misericórdia, aí o negócio aperta. Porém, nós precisamos compreender que esse Deus é um Deus de misericórdia. Muitos, quando têm filhos... cheguei na parte boa. Alguns estão entendendo. Muitos... Estou muito faceiro. Muitos, quando têm filhos, irmãos, eles falam assim, que nem o missionário Felipe. Ele disse: a gente começa a entender mais a paternidade de Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque agora o coração desse pai começa a amar esse filho de uma forma incondicional, de uma forma incontestável. Então você, por mais que não consiga chegar na plenitude do amor de Deus, consegue ter um pouco mais de consciência do quanto Deus ama você. E até pelo sentido de que Ele deu o seu filho. Agora nós precisamos entender que quanto mais também nós entendemos essa misericórdia desse Deus que, por amor a nós, por sofrer
Por causa do nosso pecado, de olhar e ver a gente como pessoas tão miseráveis, de sentir essa dor, ele teve disposição de entregar o seu filho. Então, quanto mais eu compreendo a misericórdia de Deus, mais eu sou misericordioso com as pessoas. Porque o verdadeiro sentido de entender o amor de Deus, a cruz e a misericórdia, vai trazer um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com as pessoas. Se você não se relaciona bem com Deus e com as pessoas, tem alguma coisa errada. Não existe misericórdia sem amor. Porque como eu vou sentir a dor do Moa se eu primeiro não amá-lo? Se ele não for nada, se eu considerar ele um Zé Ninguém para mim, eu nunca vou ter misericórdia dele. Porque se ele se ferrar ou se dar bem, para mim tanto fez ou tanto faz. Mas a partir do entendimento da misericórdia daquele que nos amou primeiro, nós começamos a amar ele cada vez mais e amar uns aos outros. Então o nível de misericórdia começa a crescer no meio da igreja. E é isso que a paternidade faz. E para aqueles que estavam rindo, eu estou muito feliz porque eu descobri que eu vou ser papai. Viu? Mas pensa num homem feliz. Irmãos, viu só como Deus faz as coisas? O inimigo queria me mentir, que não ia dar certo, mas eu perseverei. E a gente já tem até o nome, irmãos. Se for menina, vai ser Sara, e se for menino, vai ser Soro. Opa, tô brincando. Ou se for menino, vai ser Davi, e se for menino, vai ser Davéia. Não. Só para descontrair um pouquinho. Mas Deus, Ele é um Deus amoroso, e Ele conta comigo e com você, queridos. Quanto mais você compreende o amor de Deus, quanto mais você entende o desejo dEle de realmente ver eu e você restaurados, menos a gente vai viver pela religião. A religião nos mata, mas o amor, o verdadeiro procedimento. Pensa, Jesus se relacionando com os pecadores, os fariseus já chegaram e, o que Jesus está fazendo com esses caras? Então, na verdade, a nossa indiferença ao próximo pode revelar o tão pouco amor que nós temos por eles. Ou talvez o tão pouco entendimento que nós temos do amor de Deus por nós. Porque quanto mais cresce o nível de entendimento do quanto eu sou amado por Deus, mais precisa crescer o meu amor pelo próximo. Caso contrário, eu estou equivocado no sentido de amor. Efésios 2, 4 e 5, só anote, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Efésios 2, 4 e 5 fala de um Deus que é rico em misericórdia. Por que Ele é rico em misericórdia? Por causa do seu grande amor. Ou seja, o que me faz ser rico em misericórdia é ter latente dentro de mim um grande amor. Se não tem grande amor, não tem riqueza de misericórdia. E talvez a resposta para mim e para você é, se está faltando misericórdia, é porque o nível de amor, ele precisa aumentar. E a Bíblia diz que Ele se entregou por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o verdadeiro amor, essa verdadeira riqueza de misericórdia, ela não se manifesta porque você vai me dar algo. Eu vou te amar porque eu sei que você vai me amar. Não, eu vou te amar porque eu te amo. Um pai, quando ama um filho, ele não fica pensando assim: eu vou te amar agora, para quando você fizer os 18, você vai trabalhar para mim, guri. Você vai me sustentar. Você vai me dar um retorno. Não, ele ama porque simplesmente ama. E essa é a essência que nós precisamos crescer em amor. Nós não amamos para amar, nós amamos porque nós já somos amados. Nós não amamos para receber amor, nós já recebemos amor. Porque se nós não tivermos a compreensão de misericórdia e amor acerca daquilo que Deus nos deu, nós vamos se frustrar com a terra. Então nós precisamos juntos ter esse entendimento. Salmos 32, 10, a Bíblia diz que o ímpio ele tem muitas dores, mas que a misericórdia ela vai cercar aqueles que confiam no Senhor. Os ímpios têm muitas dores,
Mas a misericórdia, ela cerca aqueles que confiam no Senhor. Então, o que nós podemos compreender aqui? Que misericórdia tem a ver com confiança. Está vendo que não é só a responsabilidade de Deus? Ele é misericordioso? Sim, mas você tem que confiar para você desfrutar dessa misericórdia. Diz que essa misericórdia, ela cerca a minha vida e a sua, se nós confiamos nele. Então, compreenda. Se você confia em Deus, você recebe misericórdia. Se você confia na terra, talvez você vai receber miséria. Porque a terra não vai suprir você da forma que você precisa. É só na presença. Não existe mais nada, queridos. As coisas estão ficando cada dia mais difíceis e nós precisamos depender do Senhor. Então, quanto mais eu confio, mais a misericórdia cerca a minha vida. Então, qual é o meu desafio? Confiar. Misericórdia já está disponível. Porém, confiar é se entregar por inteiro. E quando a confiança ela é real, então o nível de relacionamento com Deus ele se torna profundo. Você precisa se relacionar com o Deus que você confia. Ele é o Deus de toda misericórdia. E a partir dessa compreensão, você precisa sentir a dor pelo próximo. E nós somos desafiados pela igreja, pelo Senhor, como igreja. Porque talvez, queridos, a nossa indiferença ela pode mostrar o quanto dentro de nós tem algumas coisas ainda que precisam ser resolvidas. Charles Spurgeon, ele diz: se estamos tão fracos que só conseguimos respirar, então que a nossa respiração seja uma oração. Esses caras que foram avivalistas, queridos, eles aprenderam e eles nos ensinam muito porque eles desenvolveram um nível de intimidade louco pelo Senhor. Eles desenvolveram um nível de compromisso, de oração e de leitura da palavra que os consumia. Pensa bem, um camarada fala isso, cara, se eu tiver força só para respirar, a minha respiração vai ser uma oração. Os camaradas eram demais. E às vezes a gente se impressiona com esses caras. E a gente pensa como pode, Deus usou tanto eles. Sim, eles se inclinaram demais à presença de Deus. Eles buscaram se desenvolver em Deus. Eles buscaram crescer em Deus. A misericórdia está disponível para você. O amor está disponível para você. A graça está disponível para você. Mas existe um nível de responsabilidade que para você desfrutar de muitas coisas em Deus, depende de você, não depende de Deus. Não é porque Deus falhou, é porque você ou eu falhei. Provérbios 28, versículo 13. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então, como que eu alcanço misericórdia? Aquele que confessa as transgressões e deixa as transgressões. Então isso fala de duas coisas, confissão e arrependimento. Porque ninguém deixa a transgressão sem arrependimento. Pode até deixar por um tempo, mas mais à frente ele vai buscar de novo. Então você entende? Aquele que encobre as suas transgressões, ele não vai prosperar. Ou seja, ele não vai ter uma vida progressiva em Deus. Então por isso muitas vezes tem pessoas que não estão conseguindo prosperar na vida com Deus. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Então o caminho que te leva a alcançar a misericórdia é a confissão e é o fato de você deixar de lado a transgressão. Então fala não só de uma responsabilidade de Deus, mas do homem. Ai, porque eu estou colhendo isso? Deus não é fiel? Sim, Ele é fiel. Mas Ele espera a confissão e que você deixe algumas coisas. Então Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você entende que não existe evangelho sem responsabilidade do homem? No sentido de você desfrutar daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode oferecer para a sua vida. Queridos, a palavra Jesus,
e a palavra Deus são palavras maravilhosas. E não são só palavras, são vida. Mas sabe uma das coisas que tem me dado assim, tem me dado uma aversão, assim, uma ânsia de vômito, muitas vezes em conversas para maquiar uma falsa espiritualidade. É aquela frase assim, ai, Deus me falou. Cara, o Deus me falou. Tudo é Deus me falou. Deus me falou. Sabe por quê? Me desculpe, quero falar isso com muito amor e carinho, mas o Deus me falou muitas vezes nada mais é do que uma muleta para eu continuar sendo carnal. Porque se Deus me falou, o Silvio não tem nada para argumentar na minha vida, afinal de contas, o Altíssimo me falou. Então ele não, como que você vai falar alguma coisa para o Altíssimo? Foi o Altíssimo que me falou. Então muitas vezes para ser carnal eu boto Deus na frente e me escondo. O meu discipulador Moacir, só um exemplo, conversa aí, ó. Fala com Deus, Deus me falou. O que você vai falar para Deus? Não tem o que falar, Ele é perfeito. Mas esse Deus me falou muitas vezes é uma maquiagem, queridos. Nem tudo foi Deus que falou. Tem coisas que foi a sua carne que falou, o seu coração enganoso, o meu coração enganoso que falou. Não tem nada de Deus. Como eu posso saber que foi Deus que falou? Está de acordo com os princípios da palavra? Não tá? Então não foi Deus que falou. Está andando debaixo de autoridade? Está andando debaixo de unidade? Não foi Deus que falou. Foi os seus lábios, o seu coração, o seu entendimento. Mas não foi Deus que falou. Então essa história de Deus me falou, ela precisa cessar. Caso contrário, nós vamos colher bravamente o fruto das nossas escolhas. A misericórdia de Deus, ela está disponível, mas ela responsabiliza a minha vida e a sua. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: Eu visito a iniquidade dos pais aos filhos até terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações. E olha o que a Bíblia diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando que a misericórdia alcança 1000 gerações? Quando tem amor e quando tem disposição de guardar mandamentos. E deixa eu dizer uma coisa para você, assim, por algo que eu tenho vivido. Esse negócio, queridos, de maldição familiar. Por que até terceira e quarta geração? Para eu e você ter a oportunidade de cavocar coisas dos nossos pais, dos nossos avós, né? Para a gente conseguir ver as raízes de coisas que muitas vezes estão vindo sobre nós como consequência de iniquidade dos pais e a gente poder fazer consertos. Porque senão vai chegar uma hora que vai ter prestação de contas. E esse negócio de maldição é tão sério que nós precisamos estar desesperados por isso. O pecado traz maldição e aquilo que os nossos pais fizeram também traz maldição. E nós precisamos ter essa consciência. A minha esposa estava há poucos dias na EFOL, Escola Integral, Formação de Libertadores, é isso? Isso, estava na EFOL do pastor Cote e ela foi ministrada e eles falaram para ela: olha, eu acho que seria interessante seu esposo vir aqui para a gente conversar com ele, né, para sondar algumas coisas do passado. Queridos, acho que foi na quarta que eu fui ou na quinta? Mas enfim, acho que ela chegou na sexta-feira, na quarta ou na quinta eu peguei o carro e eu fui sozinho lá na EFOL para ser ministrado. Talvez eu poderia pensar, tô me chamando lá, um monte de coisa para fazer aqui, resolvendo um monte de coisa, vou sair daqui para ir lá ser ministrado. Não, queridos, eu preciso ir porque é muito sério. E eu já tinha feito a EFOL, eu já fiz a EFOL. Só que sabe, queridos, maldição é algo sério. Não só para mim discernir coisas dos antepassados, mas talvez Deus quer usar alguém para clarear coisas aos meus olhos que eu não estou vendo. Então muitas vezes a gente está colhendo coisas e não tem consciência, mas é maldição perseguindo a minha vida e a sua. E aí a gente se preocupa muito com a nossa vida, obviamente, mas também agora com o filho. Fico pensando, meu Deus.
Então, como essas coisas precisam ser levadas a sério na minha vida e na sua? Então, eu sou o Deus que visito a iniquidade dos pais aos filhos até terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a misericórdia para aqueles que me amam até 1000 gerações, para aqueles que amam e guardam os mandamentos. Então não queira misericórdia para a sua geração e próximas gerações se você não tem disposição de amar e guardar os mandamentos. Fica difícil. É como se nós disséssemos para o Senhor: Senhor, faz tudo. Está na tua resposta. Tu não é poderoso? Tu não és o Deus que faz todas as coisas? Claro que Ele é. Mas Ele conta comigo e com você, queridos. Ele é o Deus de misericórdia, mas nós precisamos crescer diante dele. Ele quer fazer muitas coisas, mas nós precisamos nos posicionar. Um dia eu falei aqui a maior verdade: oração e posicionamento é um casalzinho que tem que andar junto. É uma aliança. Oração sem postura é religião. É religião. Então eu tenho que estar disposto a pagar o preço daquilo que eu estou orando. Então eu vou ver Deus me capacitando a alcançar algo maior diante do Senhor. Hebreus 4,16, a Bíblia diz: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para a ocasião oportuna. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Como que se chega ao trono da graça? Confiadamente. Se achegar é uma responsabilidade minha e sua. De confiar, minha e sua. É um confiar sem reservas. Eu vou me atirar nos braços do Pai e não vou me preocupar com mais nada. A fim de recebermos misericórdia e livramento para momento difícil. Então, quando que eu acho misericórdia e livramento? Quando eu me achego com confiança. Então, tem a responsabilidade de Deus? Tem. Mas tem a minha responsabilidade e a sua. E Deus deseja usar muito, muito a sua vida. Fica de pé comigo. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Sabe, queridos, é muito bom. Continue de olhos fechados, continue buscando o Senhor. Eu queria que você fosse muito sincero com Deus. Desde o começo do culto, Deus colocou um sentimento dentro do meu coração. E se isso for de encontro com a sua realidade, eu quero convidar você para vir aqui à frente. A Bíblia diz que qual filho pedindo ao pai um peixe vai receber desse pai uma cobra? Ou qual filho pedindo ao pai um ovo vai receber um escorpião? Se vocês que sois maus sabem dar boas dádivas, quanto mais eu vos dou o Espírito Santo. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia e Ele conta comigo e com você. Eu queria chamar aqui na frente. Eu vejo que tem muitas pessoas que elas estão travadas por um bloqueio na mente. Uma certeza dentro de si de que elas não devem vir ao culto, porque elas não serão aceitas pela igreja, ou porque elas não são dignas. Elas olham para as dificuldades da semana, talvez brigas no relacionamento, conflitos internos, coisas que precisam deixar para trás.
E elas não sabem lidar com isso. Então, quando chega na hora de vir ao culto, se levanta uma fortaleza dizendo: não vai, não adianta, vai ser tudo assim de novo. E muitas vezes isso tem travado muitas pessoas de estar congregando. A maioria das pessoas que a gente conversa, elas dizem: não, eu não vou no culto porque eu não sou digno. Olha como que está a minha vida. Olha como que está o meu casamento. Olha como que estão os meus filhos. Olha como que eu sou. Eu tento me libertar desse vício. Eu tento me libertar disso e eu não consigo. Eu quero dizer para você: vem aqui neste lugar, porque este lugar é o lugar dos indignos. Este lugar é o lugar dos doentes. Mas o médico dos médicos está aqui. E o nome dele é Jesus. O seu lugar é aqui, não importa a sua dificuldade, não importa a sua fraqueza. Longe da unidade do corpo de Cristo, você não vai ser restaurado. Mas no meio do corpo de Cristo há restauração. Sozinho na sua casa a solidão vem. A depressão te pega, a tristeza te pega. Mas aqui quem pega você é o Espírito Santo da verdade. É aquele que sabe todas as coisas. É aquele que sabe como foi a sua semana, como está o seu sofrimento por causa da ausência de paternidade. Não diga mais: eu não vou porque eu não sou digno, porque este lugar é para os indignos. E se um dia você vier neste lugar se achando digno, você vai começar a julgar pessoas achando que elas são indignas. Tenha consciência de que você não é digno. O que faz você estar aqui se chama misericórdia de Deus. Porque Ele decidiu sentir a dor da nossa miséria. Ele ama você. Muitas vezes você está para vir no culto, tem uma trava, uma fortaleza, um bloqueio na mente. Vontade de desistir. Já estou há 2 anos lutando com isso e parece que nada muda. Se você se achegar confiadamente ao trono da graça, você vai receber misericórdia e livramento no dia da dificuldade. Ele está aqui. Ele quer tocar a sua vida, não é por força humana, é pelo poder de Deus. Ele é o médico dos médicos. Talvez o que Ele pede para você nessa noite é: se entregue só mais um pouquinho. Eu vou tocar você. Eu vou te dar forças. Você é mais forte do que você imagina. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, eu quero convidar você a sair deste lugar, do seu lugar, e eu quero orar com você. Não se preocupe com quem está do seu lado. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado.